Bem, vou começar a minha análise, Léo, mencionando muito pelo que você destacou, né? Acho que dos pontos, muitos deles eu concordo, assim. Acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo bom de se ver, independentemente ali se não fosse Ceará, né? Se a gente não tivesse ali com a obrigação de acompanhar o jogo, para quem assistiu foi um jogo interessante, quem não tinha, digamos, o interesse com a partida em si, né? Porque foi um jogo muito aberto, um jogo que não teve tantas faltas, tanto o Ceará quanto o Santos permitiam que cada adversário realmente construísse o jogo, não era um jogo travado. Então, na soma geral do primeiro tempo, eu achei o Ceará melhor. O Ceará estava muito melhor posicionado. Sempre quando o Ceará tinha essa bola e conseguia criar uma saída de jogo, teve uma que o Lacerda, no final do primeiro tempo, ele consegue recuperar a bola, ele solta no Mendonça, ou seja, ele já sabia onde o Mendonça estava. Como você falou, o Lindoso sabia inverter uma bola ali no lado direito com o Eric, abrir na esquerda com o Pacheco, até mesmo com o Mendonça. Então, assim, o Ceará ele teve muito bem organizado, muito bem posicionado em campo. E todas as jogadas que acabavam acontecendo, como disse bem o Léo, a partir do quinto minuto ali em diante, eram jogadas bem tramadas. Era tabelas, era aproximação, movimentação, e a gente viu muitas chegadas. Só que eu acho que faltou ao Ceará sempre ali uma penúltima bola. Uma delas, por exemplo, foi exatamente o Mendonça entrando pelo lado esquerdo, com os dois zagueiros, e quando o Bauerman cola mais ali para o lado do Mendonça, se o Mendonça levanta a cabeça, ele teria visto livre o Zé Roberto, que ia receber frente a frente ao goleiro, né? Então, eu acho que foi uma oportunidade desperdiçada e que aconteceu outras vezes. Teve uma outra mesmo, que eu acho que foi até com o próprio Mendonça, que ele tentou bater também de fora, poderia ter aberto do lado esquerdo, que eu acho que não sei se foi ele especificamente, ou foi um outro jogador, que era para ter aberto na esquerda uma jogada e tentou bater de fora, deve ter sido o Pacheco, não estou lembrado, e aí acabou não tocando e perdeu também uma oportunidade. Então, assim, o Ceará tinha muitas chegadas, mas não construía. E o Santos também, em muitos momentos, muitos também não, mas em alguns momentos, conseguia ter uma liberdade pelo meio. Teve uma hora que o Zanacelo, né, pegou a bola pelo meio, foi driblando, tocou no Marcos Leonardo, que chutou ali meio sem muito posicionamento, chutou para fora com certo perigo. Foi talvez a chegada mais perigosa do Santos no primeiro tempo, numa coisa que até o Dorival depois chamou o Lindoso e o Richard para corrigir isso, porque o meio de campo ali, na frente da defesa do Ceará, tinha uma certa liberdade. Então, o primeiro tempo, o Ceará se portou muito bem. A estratégia de jogo que o Dorival estabeleceu, eu acho que foi muito interessante. Ele foi mesmo para tentar ganhar o jogo, eu acho que isso, a necessidade estava pedindo realmente uma ousadia desse tipo, sem comprometer tanto, como disse o Léo. Ele escolheu dois laterais que defendem mais. Eu até queria ter visto mais o Nino nesse jogo, queria ver o Nino como titular, como possibilidade, mas aí eu faria essa combinação, como eu tinha falado aqui no jogo passado, né, Léo? Como eu falei, juntamente com o Richardson. Só que ele traz o Richard, traz o Michel, né, para ser um jogador mais de guardar a posição, mas mesmo assim, o time tinha qualidade de jogo, tinha volume, só que faltou mais ali daquela qualidade de última bola, penúltima bola. O Eric teve eu vejo, Minhoca, só para complementar próprio teu comentário, eu vejo isso como uma tendência do Dorival para o Ceará, assim, um time sempre muito ofensivo, jogando fora de casa ou dentro de casa. Eu acho que vai ser um futebol muito mais nesse sentido, assim, de ser franco. E aí, nesse ponto, eu acho que o outro destaque também do jogo, o que dá um indício, Léo, para partidas futuras, quando todo mundo tiver recuperado, ou pelo menos os jogadores importantes, vamos lá, estiverem recuperados, porque, né, o departamento do Ceará para estar zerado é uma dificuldade, mas pelo menos os jogadores importantes, naquele time que todo mundo considera, ou que pelo menos desenha como o time ideal, o Lima já jogando numa posição mais atrás. Já tinha feito isso no jogo passado, mas dá para ver que quando o Dorival ele quer partir para o ataque, o Lima possivelmente vai jogar ali pelo meio. Então, quando o Vina estiver disponível, juntamente com, lá, no desenho ideal, com o Peixoto, resta saber como vai ser essa formação na prática. Eu não acho que o Vina vai jogar aberto como o Eric, que eu acho que o Eric seria o sacrificado nessa história, mas, né, o Lima ele é um jogador que acrescenta muito na construção e é um cara que também não foge do jogo. O Lima está sempre buscando o jogo. Então, o cara, quando está sem opção, o Lima está na direita, está na esquerda, ele volta, ele vai mais ao ataque. Então, ele é um jogador, tanto ele como o Mendonça, sem o Vina, são dois jogadores que sempre chamam
a responsabilidade quando a bola está rolando. E nisso deu para ver de maneira muito clara no primeiro tempo. Na volta do intervalo, eu acho que o Ceará começou num ritmo um pouco mais lento, o Santos até muito empolgado. Aliás, uma coisa que tu não citou, Léo, mas foi uma coisa que já ficou muito nítido, né? O Ceará, ali nos primeiros minutos, não estava mais conseguindo criar ou ter a bola. O Santos veio com muito mais ímpeto e perdeu uma chance inacreditável com o Angulo, né? Uma jogada que foi do lado direito, né? Do lado esquerdo da defesa do Ceará, e que na hora que todo mundo foi o jogador que pegou a bola, limpou ali, o Pacheco foi dar o carrinho, limpou o Pacheco, e quando ele rolou no meio, cara, na hora que rolou a bola no meio, eu falei, pronto, tomou o gol, não tem como, né? E aí o Angulo conseguiu uma proeza de chutar por cima da trave, o que já era um sinal claro. Um erro de passe do Lacerda ali, né? Um erro de passe do Lacerda. Foi, o Lacerda deu o passe errado, e aí nessa do passe errado gerou o cruzamento na área, né? Um lançamento, e aí o jogador rolou para o meio, e o Angulo perdeu uma chance inacreditável. E ali era o alerta máximo. Tanto é que o Dorival, naquela hora, ele já vê que o Ceará não estava mais conseguindo equilibrar as ações, era o Santos que estava cada vez mais próximo, que aí foi exatamente minutos antes do lance que teve o gol lá, que acabou sendo anulado. E naquele momento, né, ele chamou o Richarlison, acho que até mesmo a impressão que eu tenho, que ele colocaria no lugar do Richard naquele momento, até para ter mais proteção e, quem sabe, colocar um jogador mais agudo, mas eu estranhei o fato dele escolher, como disse o Léo, o Kleber. E é como eu falei aqui do jogo passado, o Kleber foi muito bem no jogo do meio de semana, parabéns para ele, mas, assim, não é o jogador para, se você quiser ganhar o jogo, não vai ser o jogador que vai fazer a função do camisa 9 lá na frente, vai jogar de costa, vai chamar falta, vai ser o cara que vai... Por exemplo, se a gente estava criticando a questão do próprio Zé Roberto, que não vai muito ao ataque, o Kleber também, muitas vezes, quando é uma jogada de contra-ataque, ele está mais abrindo do que propriamente centralizando ou puxando a marcação. Porque é isso que um centroavante, a função de um centroavante faz. Ele está lá na frente para brigar, para prender, para chamar uma falta, ou até mesmo para segurar uma marcação, chamar a atenção de uma marcação para algum jogador aparecer livre. Poderia ser o Mendonça, poderia ser o próprio Eric, mas ele acabou tendo que, naquele momento, né, teve o lance do gol, e depois teve o lance da expulsão logo na sequência, e aí eu concordo plenamente com o Léo. Só abrir aqui um parênteses sobre essa questão da arbitragem. Eu acho que tem um ponto que a Série A e a Série B, depois a gente pode até debater isso depois no Raiz, tem um grande porém, Léo, que eu acho, que é o seguinte: a gente está vivendo um momento agora que é o que é interpretativo. Porque qual é a grande recomendação hoje da chefia de arbitragem, né? Aquilo que é interpretativo não chama, certo? O que é que eu considero? E aí é onde entra a dificuldade, né? Segundo o jogador do Santos, que foi o Léo Batistão, que fez o gol, ele mencionou que não era lance para chamar para o VAR, certo? E foi a mesma coisa que foi falado pelo o PC de Oliveira, que eu achei absurdo. Para mim é um lance claríssimo de falta. E aí, o quanto dessa falta, onde foi, a jogada que foi construída, em que momento é considerado um lance que tem que deixar rolar e um lance que tem que ser parado? Porque do tempo que aconteceu a falta até a jogada do gol, foi ali por volta de uns 20 segundos, possivelmente, 15 segundos, que eu acho um tempo curto. Eu acho que era para realmente anular o gol, porque para mim foi uma falta clara na jogada em que ele estava muito bem posicionado, só para deixar claro. O Sávio, que é exatamente o árbitro, ele estava de frente para a jogada, de frente. Eu não sei por que ele não marcou, mas para mim o VAR deveria ter chamado, foi uma falta muito clara, né, que ocasionou exatamente aquele contra-ataque do Santos para fazer o gol. E aí onde entra o interpretativo. Era lance de interpretação? Na minha avaliação, não. Se tem gente que acha, aí é onde entra a outra situação que também o VAR acabou interferindo. Aquele lance do Richard, eu considero como lance de disputa ali. Dois jogadores se galfiando para ganhar o espaço, e aí o Richard acaba sendo o último jogador da ação mais contundente, né? Porque se você olha no replay, o Richard está correndo para a área, se desentendendo, aí o Richard meio que volta e empurra, né? Eu não achei agressão, não achei soco nem nada, achei um empurrão ali na altura do rosto. E aí, porque eles estavam se empurrando. Isso, aí isso. O Richard, como estava na frente, ele sentiu o empurrão, aí ele volta, ele virou e
Aí eu acho que o VAR entendeu como, tipo, o cara parou de correr para voltar para empurrar o cara para fazer a agressão e aí acabou sendo considerado, né? E aí pode ser, como o Léo mencionou, uma compensação daquilo. Eu não sei se também, porque sempre parece estranho, né? Quando ali tem a central do apito fala uma coisa, pode ter uma certa interferência, não sei, mas em todo caso eu achei exagerado. Eu teria dado amarelo na jogada. Mas, e aí eu vou falar sobre essa situação, o Ceará tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Como eu estava dizendo, são 6 expulsões do Ceará em 13 jogos com o Dorival. Isso melhorou nos últimos jogos. O Ceará tem sido mais inteligente. No jogo da quarta-feira contra o Independente, não vai adiantar terminar o jogo e dizendo a arbitragem foi ruim. A arbitragem, ela é ruim. Ela é ruim. A arbitragem lá na Argentina, ela vai ser possivelmente muito ruim. E aí o Ceará precisa ser inteligente, porque o que o Independente vai pilhar os jogadores do Ceará para ter expulsão, para tentar cavar pênalti, o Ceará tem que ser muito mais inteligente do que o Independente, porque o Independente vai tentar fazer de tudo para o Ceará se enervar, perder a cabeça durante o jogo. O Ceará só não pode se perder durante a partida, ter uma boa vantagem, perdendo poder por um gol de diferença, mas não pode começar a reclamar, e aí vir uma expulsão, 2, 3, porque no final do jogo não vai adiantar nada dizendo a Conmebol é uma vergonha. A Conmebol, gente, deixa eu falar antes do jogo acontecer, a Conmebol, ela é uma vergonha. A arbitragem, ela é uma vergonha. Não tem VAR para ajudar, e o Ceará tem que ser muito inteligente nesse jogo da quarta-feira. Então, esse ponto que eu queria destacar para o Ceará ter muito cuidado para situações como essa, principalmente no jogo da quarta-feira, que vai ter um outro nível. O próprio Santos, né? O Santos passou por isso na quinta-feira lá, um jogo que foi com 12 minutos de acréscimo. Eu até achei que também na partida deram 9 minutos de acréscimo para esse jogo. Eu achei muito exagero. Os 7 minutos, 6, eu acho que já estava de bom tamanho. Não teve tanta confusão assim. Teve 2 paralisações para checagem no VAR, mas para 9 minutos. Mas eu achei muito exagerado. As análises do VAR, inclusive, foram rápidas. Dentro do padrão brasileiro, elas foram rápidas. Eu também achei. Então, assim, de uma maneira geral, achei um pouco forçado. E aí, aquilo que eu estava gostando no primeiro tempo, um jogo bem disputado, um jogo bem franco, 2 equipes construindo, no segundo tempo, modificou. Muito por conta da arbitragem, que acabou sendo protagonista no jogo, e também, depois dessa expulsão, como disse o Léo, o jogo mudou de panorama. O Ceará não conseguia mais ter tanto a bola, geralmente era rifando essa bola, e o Santos pegando, tentando construir, o que era natural, o Santos estava buscando a liderança da tabela, mas o Ceará foi resistindo bem. Acho que as trocas, como disse o Léo, o Kleber acabou sendo útil naquele contexto, né? Porque ele recupera, pressiona mais a saída de bola do adversário, mas nem todas acabaram dando certo. Por exemplo, a do Yuri deu certo, né? Ele tentou um chute de fora da área, não foi feliz, né? Foi um chute até bem feio, mas deu para ver que o Ceará ainda tentou fazer algumas escapadas, mas não teve muita efetividade. Naquele cenário final, como o Léo mencionou. O ponto ele é valioso, pelo que o contexto da partida. A questão toda é porque já são muitos contextos, né, Léo? Assim, o contexto Exatamente. Do Flamengo, também estava com um time muito desfacelado, o time estava perdendo, consegue o gol ali naquela última bola, mas a cada jogo que se passa, a vitória está se tornando cada vez uma obrigação. E aí, só para fechar, para depois a gente abordar outro assunto, era uma coisa que eu tinha falado no Raiz da segunda-feira. Esse começo para o Ceará é muito difícil. Por mais que o Ceará vá ficar nesse Z4, o que o Ceará precisa tentar estabelecer é sempre uma distância mínima para o 16º colocado, para quando abrir a tabela e aí começar a vir não é conta de luz, mas assim, é a chamada conta de luz, né? Os adversários mais acessíveis, aí onde você não pode mais errar. Até lá, o Ceará tem que tentar trabalhar o ponto e tentar surpreender, né? Como ele quase conseguiu surpreender o Santos hoje e tentar surpreender o São Paulo no próximo sábado. Então é tentar fazer esse tipo de jogo, tentar ganhar possibilidades, criar possibilidades e tentar ser mais tentar ser um pouco mais focado às vezes. Deu para ver no primeiro tempo que se tivesse tido um pouco mais de concentração e olhado ali algumas possibilidades, o Ceará poderia ter aberto o placar. E isso, obviamente, quando não vem os resultados, sempre é uma pressão. Eu entendo perfeitamente o torcedor do Ceará que digamos, está mais agoniado com essa situação. Alguns, até o Léo chegou a mencionar sobre isso, né? O futebol ele está dando um pouco mais de confiança. O futebol que o Ceará está apresentando.
mas tem que começar agora, começar a tentar trazer vitórias. Tem que começar a trazer vitórias porque depois do jogo contra o Independente, vão ter, se eu não me engano, 6 ou 7 jogos só de Série A. Esse é o momento para o Ceará focar muito no Campeonato Brasileiro. Precisa, nesses jogos que vai ter de Série A, sair logo da zona de rebaixamento, porque, como disse o Léo, cada coisa que você não vai conquistando, toda aquela pressão, aquela insatisfação que mudou do jogo do Flamengo para cá, precisa estar aliada a resultado, porque aí gera aquele efeito bola de neve, de pressão, de satisfação, e aí vai no jogo e não sei o quê. Então, é isso que o Ceará precisa a partir, depois do jogo do Independente, e aí a gente não sabe o que vai acontecer, mas depois do jogo do Independente, foco total na Série A para sair do Z4, porque a situação ela está bem complicada mesmo, quanto à classificação.